Então, já comecei, já coloquei para começar a gravar. Gente, eu acho que eu não encaminhei o link ainda na turma. Deixa eu encaminhar. Aqui. Eu vou colocar que nós vamos começar às 21h30. Opa. Uhum.
Oi, gente. Então, vamos começar. Tá todo mundo aí? Quem está aí? Boa noite. Tudo bem? Pessoal, se vocês puderem mandar para o grupo, né, da turma toda, eu não tenho todos, né, os grupos do TBL das outras turmas da turma B e da turma C. Então, se puderem aí disponibilizar o link para eles, eu agradeço, tá? Então, eu vou passar, a gente hoje, então, a nossa aula é sobre anemia falciforme, o TBL de anemia falciforme que nós iríamos fazer, né? E eu vou tentar aí tirar as dúvidas de vocês. A minha tela, eu não vejo vocês com o Google Meet. Então, se precisar, como tem pouca gente, se precisar parar aí a apresentação, manda uma mensagem no chat, e aí eu vou pedir para alguma de vocês aí, talvez a Yasca, que foi a primeira a chegar aí na reunião, e a Yasca puder me ajudar aí com o controle do chat, e anotando as perguntas, né, para depois aí no final a gente tirar as dúvidas, tá bem? Bom, os objetivos de aprendizagem dessa aula é recordar o mecanismo da hematopoiese, descrever como que acontece, né, a substituição da hemoglobina fetal pela hemoglobina do adulto, para que a gente consiga aí entender essa doença, né, que é uma doença genética, em que a gente consegue fazer aí o diagnóstico através do teste do pezinho. Então, explicar também, né, o motivo da fadiga, que acontece na anemia falciforme, as manifestações clínicas, definir o que é doença falciforme, entender qual que é a diferença entre doença falciforme e traço falciforme, explicar como que é feito o diagnóstico, a orientação de pais, a fisiopatologia, principalmente das crises de vasoclusão, com as consequências agudas e crônicas, estabelecer as bases para a prevenção e o tratamento dessas crises e das complicações da doença, e justificar as recomendações para o cuidado integral, né? Lembrando que uma pessoa com anemia falciforme, com doença falciforme, na verdade, é uma pessoa que vive com algumas complicações a longo prazo da doença. O que é mais importante da gente entender, né, de anemias, é que a anemia nunca será uma doença, né? A anemia não é uma doença. A anemia é um sinal, né, um sinal laboratorial e uma síndrome clínica, e que vai se manifestar, assim, teoricamente, por todas as anemias, por qualquer causa de anemia, as manifestações, geralmente, elas serão mais ou menos igual, né? Então, tem um padrão ali de fadiga, cansaço, sonolência, às vezes o paciente, a depender do grau de anemia, né, o tanto que essa hemoglobina, ela abaixa, né, o nível da hemoglobina está mais baixo, se esse nível né, abaixou agudamente ou cronicamente, tudo isso vai acabar estabelecendo aí quais serão esses sintomas que as pessoas irão apresentar com essa queda de hemoglobina. Então, a anemia, pela Organização Mundial de Saúde, é definida como uma concentração de hemoglobina abaixo dos valores de referência. Lembrando que o valor de referência para os homens, né, na média, uma hemoglobina menor do que 13 gramas por decilitro, e mulheres, uma HB menor do que 12 gramas por decilitro. Isso porque nós, mulheres, né, a gente acaba aí, todos os meses, tendo uma perca sanguínea, principalmente aí no nosso tempo, né, de reprodutivo, na nossa vida reprodutiva. Então, a gente acaba tendo uma perda sanguínea aí todos os meses, e isso causa, né, esse nível de HB menor que nos homens. E o que tem que ficar, né, sempre de alerta para a gente, e todas as vezes que nós identificarmos uma hemoglobina abaixo desses valores de referência, tanto em homem quanto em mulher, e em crianças, a primeira pergunta que tem que vir à nossa cabeça é:
qual é a causa dessa anemia. Então, não é simplesmente olhar para o hemograma, ver uma concentração de hemoglobina abaixo dos valores de referência, dar o diagnóstico de anemia, sem entender que não se trata de uma doença, né? Não é um CID de anemia, e sim um sinal em que a gente tem que aí, então, investigar qual que é a causa desse problema. É importante lembrar, né, assim, fazer uma analogia para relembrar, né, que a gente precisa identificar esse problema de base, que assim como o edema de membros inferiores para insuficiência cardíaca, para doença renal crônica, para algumas situações do distúrbio hidroeletrolítico, a anemia também vai estar aí apresentando também como se fosse esse sinal, né, um sinal de edema, um sinal, são sinais, né, genéricos, né, que podem estar aí sendo um plano, né, algo inicial, um sinal inicial de uma doença aí por trás, de uma etiologia. Então, a anemia, ela aponta para um problema de base que a gente deve identificar. Por que que a gente tem que identificar? Porque se a gente não consegue identificar qual é a causa dessa anemia, a gente não vai conseguir tratar o paciente de forma assertiva, né? Então, a gente tem sempre que perguntar aí, por que que esse paciente está anêmico? Existem múltiplas causas de anemia. A gente pode dividir essas causas em deficiências nutricionais, doenças crônicas, distúrbios genéticos, e algumas outras causas, como perdas sanguíneas agudas ou crônicas, algumas alterações medulares, né? Então, alteração na fábrica, onde é produzida essa célula, que é tão importante para o nosso sangue e para todos os nossos sistemas, né? E os distúrbios genéticos. Dentro dos distúrbios genéticos, nós temos vários, né, inúmeros distúrbios genéticos que podem aí cursar com alterações que levam à anemia, mas as mais importantes são as talassemias e as doenças falciformes. Relembrar um pouquinho aí do processo de hematopoiese. Então, é um processo contínuo de produção das células sanguíneas pela medula óssea. Então, a medula óssea, ela vai estar aí presente, né, nesses ossos, nos nossos ossos longos, e é aqui que vai acontecer todo esse desenvolvimento, né, tanto das células da linhagem mieloide, quanto as células da linhagem linfóide, em que as células da linhagem mieloide vai dar aí será o precursor de todas as células da linhagem vermelha, que são os megacariócitos, os polimorfos nucleares e as hemácias. E os progenitores linfóides, que vão dar aí, ou vão cursar com o desenvolvimento das células linfocíticas, linfócitos T e linfócitos B, e as células natural killer. O produto central para transporte de oxigênio é a hemácia, né? E aí a gente tem que lembrar que a hemácia, ela é uma célula anucleada, cujo componente principal vai ser a hemoglobina. Então, a hemácia, ela vai, né, advir aí desse progenitor mieloide e vai ser produzida ali na medula, né, dentro da medula óssea, e quando essa célula, ela for liberada para a circulação periférica, ela perde esse núcleo, e o que sobra, né, dentro dessas hemácias é essencialmente a hemoglobina. Lembrar que a molécula de hemoglobina, ela é formada por uma parte, que são dois grupos principais, né, que é a parte M e a parte das globinas. Nós temos aí, então, 4 grupos M's, né, ligado aí ao ferro, que também vai se ligar ao oxigênio, né, a molécula de oxigênio. Então, a molécula de hemoglobina é composta por 4 cadeias de proteína globina, cada uma sendo circundada por um grupo M central. E na maior parte da hemoglobina de adultos, nós temos 2 cadeias betas e 2 cadeias alfas. Cada grupo M vai consistir aí em um anel porfirínico, com um átomo de ferro no meio, e isso vai acabar dando essa conformação, essa morfologia aqui para a hemoglobina. O ferro, ele vai ser fundamental, né, muito fundamental aí na produção desse componente, né, da hemácia,
e sem ele a gente não consegue fazer, né, ter aí a produção de hemoglobina, né, de forma adequada, assim como se a gente tiver alguma alteração nas cadeias de globina, a gente também acaba tendo uma hemoglobina deficiente, e isso pode acabar comprometendo aí o transporte de oxigênio. Opa, não apareceu a fotinha? Aline, boa noite. Oi? Esses slides, você vai poder compartilhar? Tem um pessoal aqui pedindo. Já compartilhei. Tá no grupo de TBL? Eu mandei no grupo de TBL. Obrigada. Tá, se não tiver, aí eu acho que eu mandei, né, gente? Eu pedi para todo mundo, acho que eu mandei ontem, né? Se não tiver, aí vocês me falam, tá? Não saiu a fotinha. Oh, Jesus. Lembrar aí, né, da transição da hemoglobina fetal para a hemoglobina adulta. Então, após o nascimento, a gente vai ter uma transição natural e programada da hemoglobina fetal. Então, quando nós nascemos, né, a gente tem uma porcentagem grande de hemoglobina fetal e que vai acabar transitando aí para a hemoglobina do tipo adulto, que é a hemoglobina do tipo A. Essa transição, ela é extremamente importante e ela vai acontecer de uma forma natural, né, e gradual, até mais ou menos os 6 meses. E aqui, nesse tempo, né, entre a vida uterina e esses 6 meses, a gente vai ter aí uma redução da porcentagem de hemoglobina fetal, e aí a gente acaba tendo predomínio dessas hemoglobinas, que é a hemoglobina do adulto. É importante a gente lembrar que é extremamente necessário que essa hemoglobina na vida intrauterina, ela seja uma hemoglobina diferente mesmo. Então, assim, né, o corpo ele é perfeito, né? Nesse momento, o feto ele precisa de uma molécula que seja, que dê ali para ele, né, a possibilidade de ter uma oferta alta de oxigênio, né, porque ele está com o metabolismo a todo do vapor. Então, é por isso que essa hemoglobina ela é diferente nessa vida, né, na vida intrauterina, e essa transição ela tem que acontecer de forma programada para que o feto, né, ou a criança, o bebê, ele não sofra aí as complicações relacionadas, por exemplo, com uma perfusão residual de oxigênio. Dentro desse período, né, que a gente tem a detecção, né, das hemoglobinopatias através do teste do pezinho. Lembrar que essa triagem neonatal, ela acontece ali em torno do 5º dia, né, após o nascimento da criança, e foi um marco muito importante na pediatria, né, o teste do pezinho, porque é a partir desse teste que a gente acaba fazendo os principais diagnósticos de algumas doenças, né, genéticas, e aí a gente consegue ter uma assertividade maior no tratamento, na prevenção de algumas dessas condições genéticas. E aí a gente tem que lembrar que, como eu falei, em relação à função da hemoglobina, né, então, primeiro eu tenho essa molécula que é formada por globina e formada pelo grupo M, e a principal função dessa molécula vai ser carregar o oxigênio para dentro dos tecidos, né? E uma vez que eu tenho uma queda da quantidade, né, ou da concentração dessa molécula, que é importante, né, no processo de oxigenação desses tecidos, esses tecidos eles podem começar a sofrer. E esse sofrimento vai vir na forma de hipóxia tecidual, que pode acabar comprometendo, né, o metabolismo como um todo. Então, o sintoma de fadiga, né, que a gente observa em muitos pacientes, advém dessas situações, né, de uma capacidade reduzida do sangue de transportar o oxigênio da forma adequada, né, resultando aí em uma oferta insuficiente a esses tecidos, principalmente em situações de alta demanda.
e um metabolismo comprometido. Por quê? Eu tenho um metabolismo que necessita, né, de uma quantidade padrão ali, normal, de oxigênio em cada um desses tecidos, e uma vez que eu reduzo a capacidade desse transporte, né, e essa redução vindo aí da redução da concentração de hemoglobina, decorrente dessa anemia, que a gente ainda tem que entender, né, o motivo pelo qual isso está acontecendo, vai acabar ocasionando essa demanda metabólica, né, mais aumentada, que não está sendo atendida com essa perfusão melhor aí de oxigênio, e que vai levar aí ao paciente a apresentar esses sintomas de fadiga e todos os outros sintomas sistêmicos, né, como a dinamia, que é esse cansaço, a falta de energia, pacientes que começam a apresentar, por exemplo, sinais neurológicos, né, de insuficiência cerebral, devido à hipóxia cerebral, lembrando que o cérebro, ele utiliza, né, primariamente a glicose como fonte de energia, e a oxigenação desses tecidos é extremamente importante, né, para manter aí as atividades cerebrais, neurológicas, e a própria dispneia, né, que vem aí com o conceito ou sinônimo, né, de falta de ar aos esforços. Então, é um paciente que começa a apresentar aí, a depender do grau dessa anemia, mais ou menos um desses sintomas. Então, a intensidade desses sintomas vai depender da gravidade e da velocidade de instalação. Em algumas situações de quadros crônicos, o paciente acaba se adaptando, né? O corpo, ele acaba se adaptando ali a essa concentração de hemoglobina de forma reduzida, porque o corpo é muito inteligente, então ele acaba direcionando esse oxigênio para áreas, né, mais nobres, preservando, né, essas áreas que são mais nobres do nosso corpo, e ao passo que em algumas outras áreas a gente acaba tendo ali um sofrimento maior, uma hipóxia tecidual maior, mas isso vai meio que se adequando ali ao longo do tempo, por isso que a gente acaba tendo uma adaptação, né, pacientes às vezes está ali com uma hemoglobina de 7, de 8, de 6, eu já peguei paciente com hemoglobina de 6, e o paciente está tranquilo, sem nenhum, tranquilo não, né, gente, assim, óbvio que com cansaço, falta de energia, mas não apresentando sintomas muito graves, né, relacionados aí com a anemia, o paciente às vezes pode estar até completamente assintomático. E como que a gente tem que fazer essa abordagem, né? Então, uma vez que eu identifiquei que o paciente ele apresenta anemia, agora eu tenho que, né, relembrar que eu tenho que fazer essa pergunta, né? O que está causando essa anemia, para que eu consiga fazer essa abordagem sistemática e o diagnóstico diferencial e identificar de fato o que é que está ocasionando essa redução da concentração de hemoglobina. O diagnóstico vai exigir, né, uma investigação bem estruturada, e como nós falamos com vocês em MedLab, né, e também na tutoria, os passos fundamentais, eles são divididos aí praticamente em 3 passos, que vai ser, primeiro, né, a avaliação da concentração de HB, a avaliação do volume corpuscular médio, a avaliação ou contagem de reticulócitos, e a avaliação do esfregaço de sangue periférico. Então, o volume corpuscular médio vai medir o tamanho médio das hemácias, e vai ser a partir desse parâmetro, né, lembrando que o VCM é um parâmetro, né, que nós avaliamos no hemograma. O hemograma é o exame. Hemoglobina, hematócrito, VCM, tudo isso são parâmetros que a gente avalia dentro desse exame laboratorial que é chamado de hemograma, que é a avaliação aí das células sanguíneas. E por que eu estou falando isso, né? Vocês vão lembrar por causa de uma das provas que nós tivemos, onde as pessoas, onde foi perguntado, né, qual era o exame, né, necessário ali para a abordagem do paciente com dengue, e aí algumas pessoas acabaram ali falando de alguns parâmetros, não do exame hemograma em si. E aí, a partir da avaliação do VCM, a gente vai classificar, né? A gente pode classificar
essa anemia de forma morfológica, e aí ela pode ser, nesse caso, microcítica, tendo um tamanho muito reduzido, normocítica, onde o tamanho da hemácia, o tamanho médio das hemácias estão normais, e macrocítica, onde o tamanho médio das hemácias está muito aumentado. O esfregaço de sangue periférico vai conseguir me dar aí uma avaliação, uma análise microscópica daquelas células, e vai me fornecer pistas diagnósticas, que pode estar relacionada com a morfologia dessas hemácias. Então, por exemplo, na anemia falciforme, a gente tem a presença, maciça ali de depranócitos. Existem algumas doenças, como, por exemplo, algumas doenças renais, em que a gente pode apresentar presença de esquizócitos, e várias outras pistas diagnósticas que a gente pode encontrar ali dentro do esfregaço de sangue periférico, que é o que a gente faz a avaliação ali da lâmina. A contagem de reticulócitos, ela não faz parte do hemograma. A gente tem que fazer essa solicitação, então, no pedido de exame, ao paciente. Então, a gente tem que fazer solicito, hemograma com contagem de reticulócitos. E o que é essa contagem de reticulócitos? Nada mais, do que a contagem dessas hemácias jovens. Reticulócitos são hemácias jovens. Se eu tenho no sangue periférico uma contagem acima do valor de referência, quer dizer que aquela minha medula está produzindo mais reticulócitos, liberando mais reticulócitos na circulação. Com isso, a gente tem que entender que essa hiperprodução, ela está vindo de um sinal, Então, entender mesmo, a medula óssea como uma fábrica de produção, uma fábrica produtora de hemoglobina, de hemácias, de outras células, mas agora a gente vai falar mais das hemácias. Então, onde eu tenho uma produção ali no nível normal, e uma vez que eu produzo mais, é porque eu estou reduzindo a quantidade desse produto ali no meu sangue periférico. Então, uma vez que eu reduzo, então, uma vez que eu estou tendo queda da hemoglobina no sangue periférico, invariavelmente, essa medula, ela tem que estar, a gente espera que ela esteja sendo ativada por feedback positivo, e com isso, hiperproliferando para colocar no sangue periférico de volta essas hemácias que estão sendo reduzidas por algum motivo. Então, por isso que a gente espera que esses reticulócitos, eles estejam aumentados na circulação sanguínea. E isso vai acabar representando essa hiperproliferação que vem como um feedback, uma resposta a um feedback positivo para que a gente consiga compensar essa perda, que está acontecendo no sangue periférico. Seja essa perda por hemólise, ou seja, por destruição dessas hemácias do sangue periférico, seja essa perda ocasionada por um sangramento. Esse sangramento sendo agudo, a depender do volume também, se é alto volume, baixo volume, ou um sangramento crônico. Se eu encontro na minha circulação uma contagem de reticulócitos reduzida, eu tenho que entender que eu tinha que ter uma contagem normal de reticulócitos. Se eu tenho uma contagem reduzida, o que tem que vir na minha cabeça como raciocínio clínico? É uma medula, e aí, obviamente, eu estou diante de uma hemoglobina baixa com um reticulócito baixo, Então, se eu tenho uma hemoglobina baixa, eu espero, ou devo esperar que a minha medula esteja hiperproduzindo, os meus reticulócitos estejam altos por um feedback positivo nessa fábrica que precisa produzir mais hemoglobina para entrar no lugar dessas que estão sendo destruídas ou perdidas. No outro extremo, se eu tenho uma hemoglobina baixa e um reticulócito abaixo do valor de referência, isso tem que vir para mim como uma resposta, que é o feedback que
tinha que estar acontecendo na medula para que ela produzisse ou hiperproduzisse, né? Esses reticulócitos para entrar, para compensar essa perda que está acontecendo no centro periférico, não está acontecendo. Então, aí eu tenho que fazer uma inferência. Essa medula pode não estar funcionante. E é o que a gente chama, né, acaba classificando aí uma outra forma de classificar as anemias, que é a classificação como anemias hiperproliferativas ou anemias hipoproliferativas. Enfim, através da classificação do BCN, né, como eu citei ali para vocês, a gente pode ter a classificação do BCN, dessa anemia aí, microcítica, normocítica e macrocítica. Não precisem ficar preocupados na prova, porque todos os valores de referência de todos os exames vão ser disponibilizados para vocês. Então, uma vez que eu observei uma HB baixa, abaixo do valor de referência, 13 para homem, 12 para mulher, e eu olhei e o meu VCM está abaixo de 80, eu classifico essa anemia como uma anemia microcítica. E quais que são as principais causas de anemias microcíticas? As deficiências, as anemias, né, deficiência de ferro, a anemia, que é uma hemoglobinopatia, que é a chamada talassemia, e as anemias de doença crônica. Lembrando que as anemias de doenças crônicas, elas também, ou elas são mais classificadas como normo do que como microcíticas. Mas a gente pode ter um momento ali da anemia de doença crônica sendo classificada como microcítica. Por isso, a dificuldade, né, e a necessidade da gente conseguir fazer aí a diferenciação entre anemia microcítica por deficiência de ferro, ou anemia ferropriva, e a anemia microcítica por doença crônica, ou a anemia de doença crônica. Talvez seja, né, uma das abordagens, ou um dos diagnósticos diferenciais mais difíceis que nós temos, que mais nos dá trabalho, né? As anemias normocíticas, elas são geralmente causadas, né, ou tem como principais causas as de doença renal crônica, aquelas anemias ocasionadas por perda sanguínea precoce e outras causas que podem, né, acabar gerando aí essas hemácias num tamanho normal, mas com uma HB reduzida. As anemias macrocíticas, que são as anemias onde o VCM está acima de 100, e aí a gente tem como principal causa as deficiências nutricionais de B12 e folato, mas também a gente não pode esquecer das anemias provocadas aí pelo alcoolismo, que também vai estar muito relacionado com a perda, né, com a deficiência de ácido fólico, né, os pacientes etilistas, eles acabam apresentando aí uma dificuldade de alimentação muito grande, né? O hipotireoidismo e a síndrome mielodisplásica. É muito importante a gente lembrar que uma simples constatação de anemia não vai ser um diagnóstico diferencial robusto, e aí a gente vai ter que evitar, né? E assim como quando a gente acaba entendendo esse processo, a gente entende que nem toda anemia é ferropriva. Gente, só um minutinho, que eu vou ter que. Tem alguém batendo o interfone aqui na minha casa. Só um minutinho, tá? Mamãe,
Gente, desculpa. Me desculpem, tá? Mas bateram aqui. E a minha mãe estava me ajudando a dormir. Enfim. Deixa eu voltar aqui. Então, a gente tem que entender que a gente tem que fazer, né, essa investigação. Esses 3 passos, eles vão nos ajudar muito a tentar, de fato, entender qual que é, né, a causa dessa anemia, e com isso a gente conseguir tratar essa anemia de forma correta, né, e assertiva. Bom, então, depois dessa introdução aí, a gente vai começar a falar essencialmente da doença falciforme, né? Que é uma doença que acaba tendo aí como um sinal clínico, né, comum e padrão a anemia, que é essa produção de uma hemoglobina estruturalmente anormal, é uma das doenças hereditárias mais comuns no mundo, e por causa de uma produção, né, deficiente da hemoglobina, ela acaba gerando aí, nos pacientes, uma redução do nível dessa hemoglobina no sangue periférico. É uma doença hereditária, autossômica recessiva. Então, para que o doente ele expresse a doença, né, ele tem que ter aí um gene defeituoso, tanto do pai, né, quanto de um genitor, quanto do outro, do pai e da mãe. Os principais genótipos que a gente tem das doenças falciformes é a anemia falciforme, a doença HBSC e as S-beta-talassemias. A anemia falciforme é a forma HBSS, é a forma mais comum e grave, onde a gente tem aí uma homozigose desses dois, né, dos 2 genes para a hemoglobina. Essa hemoglobina ela acaba sendo formada, né, de uma forma deficiente, e isso acaba conferindo para o paciente algumas complicações aí, tanto agudas quanto crônicas. A doença HBSC vai entrar aí como um diagnóstico diferencial, e a gente só vai conseguir fazer esse diagnóstico através da eletroforese de hemoglobina. As talassemias também, né, vai vir como, né, faz parte aí das doenças falciformes, mas onde a gente vai ter, na verdade, aí alterações relacionadas com as globinas, e não relacionada com a produção dessa HBS, como acontece na anemia falciforme. Bom, o que acontece, né, qual que é o problema dessa hemoglobina que está, né, que é produzida aí geneticamente de uma forma inadequada, vamos dizer assim, né? Esse processo, né, que acaba causando, né, essa produção de uma hemoglobina inadequada ou anormal, isso vai acontecer devido a uma alteração em um único aminoácido da cadeia ali, né, do DNA que vai produzir essa hemoglobina. E aí, quando essa hemoglobina ela é produzida, ela continua tendo ali todas as 4 porções de globinas, o grupo N, o ferro, mas no momento em que ela sofre uma desoxigenação, por causa dessa alteração desses aminoácidos, ela, nesse momento em que ela sofre essa desoxigenação, ela acaba se agregando uma outra, né, formando o que a gente chama de polímeros rígidos, que é nada mais nada menos que uma molécula, né, uma hemoglobina, uma hemácia se ligando ali uma à outra, formando esse aglomerado ali
né, esse agregado ali de hemácias, e isso acaba gerando também uma parede celular sem muita flexibilidade, assim como da hemácia normal. E isso vai acabar conferindo a esse polímero, né, uma rigidez muito importante, uma aparência que a gente chama, né, dessas hemácias de aparência de foice, que é o depranócito, e elas rígidas, todas reunidas ali, elas acabam produzindo algumas pequenas oclusões, né, de alguns vasos, e isso pode acontecer tanto de forma aguda quanto de forma crônica, e ao longo do tempo acabar evidenciando aí as complicações crônicas que a gente consegue observar em relação à doença falciforme. Então, os processos de vasoclusão vão ocorrer a partir dessa desoxigenação que acontece com a hemoglobina S. No momento em que ela é desoxigenada, nós temos a formação desses polímeros, que são agregados, né, de hemácias, que acabam ficando nessa forma de depranócito, forma de foice, causando ali esse agregado ali dentro dos vasos e podendo vasocluir, né, principalmente vasos com calibre menor. Um outro processo, né, um outro mecanismo fisiopatológico que acaba causando aí também algumas complicações a curto e a longo prazo dos doentes falciformes é a hemólise crônica. Essas hemácias, né, que são produzidas com esse tipo de hemoglobina, elas são hemácias frágeis. E diferente, né, da sobrevida que nós temos aí de uma hemácia normal, em torno de 140 dias, a sobrevida de hemácias, dessas hemácias, né, que são mais frágeis, em forma de foice, na doença falciforme, elas têm ali em torno de 17 dias de sobrevida, é muito pouco, né? Então, a gente tem processos de hemólise acontecendo ali a todo momento, e por isso, a doença falciforme, ela também é classificada aí como uma anemia hemolítica, porque nós temos hemácias que estão em uma conformação diferente do normal, que se ligam aí nesses polímeros, se ligam e acabam formando esses agregados, e com isso nós temos vários eventos pró-inflamatórios acontecendo, né? Estados de hipercoagulabilidade, liberação de citocinas pró-inflamatórias, que acabam aí reduzindo a sobrevida dessas hemácias no sangue periférico. E com isso, com essas destruições, acabam também, né, causando aí os sintomas que nós vamos ver aí mais para frente, e que vai acabar gerando essas complicações crônicas, principalmente nos pacientes com doença falciforme. Essas manifestações crônicas, elas podem vir, ou elas vão se manifestar em todos os nossos sistemas, e existem alguns sistemas em que a gente vai ver, né, com mais frequência essas manifestações, e isso vai depender muito também do acompanhamento desses pacientes, né? Então, como manifestações crônicas, os pacientes podem apresentar dor crônica, doenças pulmonares, como hipertensão pulmonar, desenvolvimento de algumas doenças respiratórias, como asma, decorrente desse processo aí de imunidade, né, relacionada com essas destruições, essas hemácias que estão ali de forma defeituosa, isso acaba perpetuando e gerando, né, outras doenças aí de fundo imunológico, disfunção renal, hipertensão, disfunção renal causada por processos de vasoclusão repetidamente, né, a analogia que a gente pode fazer são com as lesões de órgão-alvo ocasionadas tanto pela diabetes quanto pela hipertensão arterial sistêmica.
As necroses avasculares ósseas, principalmente necrose avascular de fêmur, de cabeça de fêmur, gerado aí por essas polimerizações, essas falsizações recorrentes, né, que esses pacientes acabam apresentando aí ao longo da vida, cardiomiopatia com disfunção diastólica, retinopatia proliferativa, úlceras na perna, tanto úlceras arteriais quanto úlceras venosas. Então, tudo aquilo que pode levar, né, o paciente ter hipóxia tecidual, a depender, né, do tecido onde isso está acontecendo, vai acabar ocasionando essas complicações e essas manifestações clínicas que também podem ser chamadas de complicações a longo prazo, complicações crônicas. Como manifestações agudas, nós temos aí, principalmente, né, as crises vasoclusivas, que vão gerar essas dores agudas, que são ocasionadas aí por esses processos de falsificação que vão acontecendo aí ao longo do tempo, e que podem ser desencadeadas por diversas situações, né, tanto infecções, desidratação, né, algo que causa muita crise vasoclusiva, e tudo isso relacionado com esses processos de falsização das hemácias. A síndrome torácica aguda, que vai ser uma síndrome onde o paciente, ele apresenta uma dor torácica, mas diferente de uma dor torácica ocasionada por uma crise vasoclusiva na região do tórax, o paciente com síndrome torácica aguda, ele é diagnosticado como síndrome torácica aguda, porque ele apresenta tanto dor, né, nessa região do tórax, quanto dispneia, geralmente uma história, né, de pródromos gripais, de alguma infecção, o paciente também queixa de febre, dispneia, e quando a gente vai avaliar o raio-x de tórax desse paciente, ele apresenta ali infiltrados inflamatórios, infiltrados pulmonares, que também são inflamatórios, mais novos. Esses pacientes que têm essas crises vasoclusivas, né, vasoclusivas crônicas, na doença falciforme, podem acabar apresentando essas manifestações de longo prazo, né, por causa dessas crises que vão acontecendo de forma recorrente. Então, já é um pulmão que não será completamente límpido, assim, né, sem nenhuma alteração. Então, por isso que, quando a gente fala, dentro dos critérios de diagnóstico de síndrome torácica aguda, que o paciente precisa apresentar, né, um novo infiltrado pulmonar, é porque ele já pode, né, apresentar essas alterações radiológicas, mas não ser daquela situação aguda em si. Espero que vocês tenham compreendido isso, porque isso vai fazer muita diferença. Os acidentes vasculares cerebrais que também vão ser ocasionados aí por essas crises vasoclusivas, então, isquemias, né, de pequenas artérias, ou às vezes até de grandes artérias também, o sequestro esplênico e hepático, e aqui a gente tem que lembrar, né, o que pode, né, acontecer como manifestações clínicas desse sequestro esplênico, né, então, lembrar que lá no baço a gente vai ter o processo de hemocatarese acontecendo, e uma vez que eu estou com um sequestro muito importante, o paciente pode se apresentar com um quadro, né, de abdômen agudo, com icterícia importante, por causa do processo de hemólise alto, né, que está acontecendo, né, uma dor ali na região de hipocôndrio esquerdo, então, e direito também, se eu estiver falando também de hepatomegalia, né, com essa hiperfunção, né, acontecendo ali no hiperesplenismo, né, do baço em si. Então, a gente tem que relembrar, né, todo esse processo dessa fisiopatologia, que vai acontecer também, essencialmente, por causa das crises vasoclusivas. Mas é uma condição muito grave,
né, em que o paciente pode se apresentar, inclusive, com alterações hemodinâmicas e precisar ser internado e receber aí tratamento na terapia intensiva. As crises aplásicas, que vão ser as crises relacionadas com as vasoclusões que ocorrem ali na região de medula, e que também pode, né, acabar gerando infecções graves, as próprias infecções graves também, como manifestações agudas da doença falciforme, devido à redução, né, da resposta imunológica, e o priapismo, que vai ser a ereção, né, prolongada aí em torno de 2, 3, 4 horas, né, e dolorosa, em que a gente tem que fazer um diagnóstico assertivo, porque, principalmente dentro da população pediátrica, e de pré-adolescentes, adolescentes, a gente pode, né, se não evidenciado, né, de forma correta e rápida, e tratado da forma adequada, pode, inclusive, né, se complicar aí com isquemias e até amputação periana. Ô, Aline, você pode repetir a parte que fala do raio-x de tórax na síndrome torácica aguda? Um pouquinho? Sim. Flávia, não é? Flávia, então, todo paciente com doença falciforme, ele pode apresentar, né, essas crises vasoclusivas, esses processos de falcização que vai acabar formando aqueles polímeros ali, e isso a longo prazo, né, acaba gerando ali algumas respostas, tanto inflamatórias, que podem ser agudas ou crônicas, né? E aí, o raio-x de tórax de muitos desses pacientes, principalmente pacientes que já apresentam essas crises recorrentes, ele pode ter ali alguns infiltrados que não vão representar uma situação aguda em si, mas sequelas, por exemplo, de crises vasoclusivas anteriores, que acabou gerando ali algum processo inflamatório importante, ou mesmo, né, infecções virais anteriores. Então, para que a gente consiga fechar o diagnóstico de síndrome torácica aguda como uma manifestação aguda de um paciente com anemia falciforme, que dá entrada, por exemplo, no pronto-socorro com dor torácica, dispneia, febre, se eu observo o raio-x desse paciente, e se é um paciente, por exemplo, da minha assistência, né, porque assim, eu vou conhecer esse paciente, eu tenho que reconhecer um novo infiltrado, não um infiltrado que já era típico desse paciente, entende? Entendi, então, assim, era isso que é a minha dificuldade, como que você ia diferenciar isso? Tá. Então, se é um paciente que você não conhece, é o que eu ia falar agora, assim, geralmente, esses pacientes, eles vão dar entrada no pronto atendimento, então, são pacientes que não são da nossa assistência, né? Quem vai acabar fazendo ali o atendimento, às vezes, vai ser um médico que nunca viu esse paciente na vida. Assim como também tem pacientes que já são até conhecidos do serviço, né? Acabam indo sempre no mesmo lugar. Então, não vai ser o raio-x, né, que vai determinar para você apenas o raio-x, se você vai iniciar com o tratamento de STA ou não. Eu não sei se foi na minha tutoria, acho que foi na tutoria, em que a gente estava discutindo isso, eu disse, né, assim, bem claramente para os meninos, esse doente chegou para o paciente com dor torácica, e que ele é sabidamente portador de doença falciforme, a síndrome torácica aguda, ela não pode, ela tem que vir como a primeira hipótese diagnóstica. E ela vindo como primeira hipótese diagnóstica, para que eu consiga fazer a diferença entre uma simples crise vasoclusiva, né, de dor aguda, ali na região de tórax, para uma síndrome torácica aguda, que esse paciente ele tem que estar apresentando tanto dor, quanto dispneia, quanto infiltrado ao raio-x, pródromos, por exemplo, gripais e febre associada.
E aí eu vou conseguir fazer esse diagnóstico diferencial. Agora, é um paciente, por exemplo, que não é da minha assistência. Eu não vou olhar apenas para o raio-x, né? E tentar ficar ali, isso aqui é novo ou isso aqui é antigo. Não, porque eu tenho que olhar o todo. Então, é um paciente que é portador de doença falciforme, está apresentando uma dor torácica aguda importante, está apresentando hipoxemia, né, assim, dispneia, às vezes até hipoxemia, relato de pródromos gripais, ou às vezes não relato de pródromos gripais, mas febre. Eu vou tratar isso como STA, né? Independente, né, desse infiltrado ser novo ou antigo. Por quê? Porque eu tenho que tirar esse paciente daquela situação crítica em si. Compreendeu, Flávia? Muito obrigada, viu, Aline? Ficou ótimo. Nada, imagina. Então, e aí uma outra coisa, né, gente? A gente está aqui dentro da SP de doença falciforme. Isso é importante, a gente estudar por essas síndromes, né? Mas a gente tem que lembrar dos diagnósticos diferenciais. E um dos diagnósticos diferenciais que vocês estudaram, inclusive, esse semestre, é o TEP. Então, assim, é um paciente que chega em uma unidade de emergência com todas essas características, né? Se você não sabe que ele tem doença falciforme, com toda certeza do mundo, a STA não vai ser a sua primeira hipótese diagnóstica, até mesmo porque a STA, ela não vai ser tão prevalente quanto TEP, né? Quanto infarto. Então, agora, a gente, né, é o que eu sempre falo com vocês, a gente vai crescendo, né? A gente vai subindo o degrau do nosso conhecimento. E aí a gente vai agregando, né, esses conhecimentos ali na nossa mente. Então, um paciente que, por exemplo, chegue na nossa unidade de pronto atendimento, não tem histórico desse paciente, né, se ele é portador ou não de doença falciforme, ele está apresentando ali dor torácica, dispneia, hipoxemia, né, agudamente, que aconteceu do nada, eu tenho que colocar dentro das minhas hipóteses diagnósticas técnicas. Aline. Agora, se for um paciente, por exemplo, idoso, né, com hipertensão, com diabetes, risco cardiovascular alto, eu vou pensar em quê? Em infarto agudo do miocárdio. Então, assim, são diagnósticos diferenciais de uma síndrome torácica aguda, né? Que aqui na doença falciforme vai vir como a nossa primeira hipótese diagnóstica. Mas se eu estou diante de um paciente sabidamente falciforme. Entenderam isso, né? Aline, pode falar. Você tem 13 segundos na chamada só. Tem que fazer outra. Não, mas isso aqui é só um temporizador, o Yasna, obrigado. É Yasna ou a Luísa? É Luísa. Ô, Luísa, eu acho que é só um temporizador, que era para me mostrar quanto tempo que já tinha passado. Entendeu? Tudo bem. Achei que fosse encerrar. Não vai encerrar, não. Deixa eu só colocar mais aqui. Então, aí pelo menos... lá, tá vendo? Então, a gente já gastou 1 hora, né? Mas já tá quase, viu, gente? É só para eu não me perder aqui. Entenderam isso, então, né? Deixa eu passar. Então, assim, só para fechar o raciocínio, então a gente sempre tem que pensar, né, de uma forma bem sindrômica mesmo. E a epidemiologia, ela é crucial, entender com quem eu estou conversando, com quem eu estou lidando, quem é esse paciente, é o que vai abrir um leque de opções na minha cabeça de doenças clínicas. Bom, então, nós falamos, né, o que é a doença falciforme, falamos quais são as bases genéticas, né, como que acontece, né, essa fisiopatologia, principalmente, dessas manifestações clínicas principais, relacionadas principalmente com as crises vasoclusivas, falamos dessas manifestações agudas mais principais, das manifestações crônicas. E agora, assim, a gente tem que entender, né, como que é que eu faço o diagnóstico de anemia falciforme, né? Então, um paciente que apresenta, né,
uma hemoglobina, né, abaixo do valor de referência, ele já é paciente considerado anêmico. E aí a gente tem que fazer ali todas as nossas observações de todo o restante do hemograma para avaliar ali indícios ou pistas, né, que vai me fazer pensar em uma etiologia e não em outra. Então, geralmente, né, pacientes com anemia falciforme têm uma hemoglobina basal entre 7 e 10. Se a gente fazer uma dosagem, né, de reticulócitos desse paciente, né, vai vir com uma reticulocitose, porque eu estou diante de uma anemia, que é considerada uma anemia hemolítica, e eu estou, né, pensando que esse meu paciente com anemia falciforme, ele só tem anemia falciforme, ele não tem anemia falciforme em conjunto, por exemplo, com uma insuficiência medular. Então, dentro de um paciente que apresenta anemia falciforme, eu espero que tenha uma medula que funcione, né, e com isso esteja ali respondendo ao feedback positivo de hiperproliferação. Então, eu vou ter ali uma reticulocitose bem elevada. No esfregaço sanguíneo, eu vou ter a presença de depranócitos, que são as células linfóides. Não saiu, gente, estava tão bonitinho aqui, a lâmina. E a gente também pode ter aqui, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, os corpúsculos de Howe-Jolly. Esses corpúsculos, não sei essa pronúncia, gente, mas é um sinal clássico de asplenia funcional. O que é isso, né? É quando eu tenho um baço que está funcionando de forma muito aumentada, e isso é muito importante da gente observar, porque esse doente, ele tem um risco infeccioso muito aumentado. Então, é como se estivesse denunciando, quando eu encontro esse tipo de corpúsculo ali no esfregaço sanguíneo, é uma denúncia mesmo de que aquele baço daquele paciente não está funcionando de forma adequada, né? Perdeu ali a sua função. Os marcadores de hemólise, que são principalmente, né, o aumento de bilirrubina, essencialmente aumento de bilirrubina indireta, o aumento de LDH, que vai ser um marcador também de hemólise, que vai ser liberado ali pelas hemácias, e a redução de arcaglobina, porque ela vai estar ali em conjunto, né, com a hemoglobina, e acaba que a gente não consegue ali fazer a dosagem sérica adequada, então a gente vai ter uma redução dessa arcaglobina. O diagnóstico da anemia falciforme, o diagnóstico definitivo, vai ser realizado através da eletroforese de hemoglobinas, e geralmente esse diagnóstico ele é feito na triagem neonatal, pelo Programa Nacional de Triagem Neonatal. A gente faz ali, né, a condução campanar do bebê 3, 4 dias, né, até o 5º dia, se eu não me engano, né, do nascimento desse paciente, faz a análise laboratorial, e se esse paciente ele vem com resultado positivo, ele tem que ser encaminhado para a hematologia, e para que a gente ali inicie, então, o cuidado, né, a esse recém-nascido. E por quê, gente? Porque o diagnóstico precoce, ele vem, né, como uma forma da gente controlar melhor essa doença, prevenir as complicações e garantir um bom prognóstico desse doente, né? Então, é todo uma estrutura, né, de tratamento que a gente tem que fazer. Não é um tratamento só destinado ao paciente, né, à família como um todo, porque é uma doença que realmente tem aí algumas relações sociais importantes, né, porque são pacientes que desenvolvem dores crônicas, né, podem ter aí diversas internações, e isso acaba mexendo com toda a família, né. Vou falar um pouquinho aqui da crise vaso-occlusiva, que vai ser a complicação mais comum, e vai ser a principal causa de procura desses pacientes por emergência médica.
Essas crises, elas podem começar ali em torno dos 6 meses de idade, e isso vai estar relacionado com o quê, gente? Vai corroborar com o quê? Com a redução dos níveis de hemoglobina fetal. Então, essas hemácias afoiçadas, né, em forma de foice, ou chamadas decronócitos, que são células, essas células que ficam mais enrijecidas, elas acabam bloqueando ali um fluxo microvascular, levando a uma isquemia, né, tecidual, privando esses tecidos aí do aporte de oxigênio de forma adequada. Isso acaba ativando uma cascata inflamatória, com a liberação de vários fatores pró-inflamatórios, como TNF-alfa, IL-1 e IL-6. Isso vai acabar amplificando o dano, né, endotelial causado por esse bloqueio do fluxo microvascular, e isso pode ocasionar também morte celular e lesão residual, que vai ser aí evidenciado, né, patologicamente, né, como infarto e necrose do tecido. O que vai acabar gerando para esse paciente, né, uma dor muito importante. E realmente, assim, eu lembro de uma época que tinha um pedreiro que trabalhava na casa da minha mãe, e ele tinha um filhinho que tinha 7 anos, se eu não me engano. E eu lembro que ele levava ele para poder trabalhar na casa, né, fazendo a reforma, e ele tinha anemia falciforme. E eu lembro que eu ficava muito assim, nossa, eu ficava muito mexida toda vez que esse menino ia, porque ele sentia tanta dor, ele gritava tanto. E aí o pai dele tinha que sair correndo, né, para levar ele para o hospital, era sempre muito triste, assim. Porque ele tinha muita dor, assim, ele tinha muita crise vasooclusiva. Não é da minha prática clínica, porque eu não sou pediatra, geralmente a gente vê isso, né, na pediatria e na idade ali, né, adulta também, mas eu já vi em algumas situações, quando a gente mais no internato de pediatria, eu via muito. Mas esse menino me marcou. Existem os fatores desencadeantes dessas crises, então, qualquer processo infeccioso pode desencadear a falcização. Isso por quê, gente? Por causa do aumento da demanda por O2, né? A desidratação, que acaba reduzindo o volume plasmático, aumentando a concentração de HBS, também pode desencadear essas crises. Baixa oxigenação, então vai favorecer a polimerização, então entender aí, né, esses pacientes quando eles viajam aí para esses lugares onde eu tenho, né, altitude muito alta, isso pode acabar ocasionando essas baixas oxigenações teciduais e favorecendo a precipitação dessas crises. Temperaturas extremas, né, como exposição ao frio intenso ou ao calor excessivo, no sentido de frio intenso, é fácil de a gente entender, né, por causa dos processos ali de vasoconstrição, para tentar reduzir ali a perda de calor, ou calor excessivo, que acaba direcionando, né, um fluxo sanguíneo mais para alguns lugares do que para outros, e aí isso também pode acabar desencadeando crise em determinados locais, né, em determinados sistemas. E os sangramentos, né, que perda sanguínea, né, vai agravar a anemia e vai aumentar o estresse fisiológico. Então, mulheres, por exemplo, né, que têm doença falciforme e que têm um fluxo sanguíneo, né, um fluxo menstrual muito aumentado, a gente tem que tentar aí fazer a redução, né, desse fluxo, né, o tratamento ginecológico necessário, às vezes até tentando ali fazer a utilização de alguns hormônios para tentar reduzir ali essa perda sanguínea todos os meses, para que a gente evite aí esse estresse biológico e possa desencadear essas crises. As crises anêmicas agudas, elas são consideradas emergências médicas, então, e o que quer dizer isso, né? Além da anemia crônica basal, esses pacientes, eles estão sujeitos a essas quedas agudas e graves da hemoglobina. E isso vai ser, né, pode ser ocasionado, por exemplo, por uma crise aplásica, relacionada, né, causada aí, por exemplo, pela infecção pelo parvovírus B19, ou utilização, né, ou resposta a algumas medicações, e aí a gente acaba tendo uma perda súbita, né, da produção de eritrócitos, reduzindo a quantidade de reticulócito, e aí aquela hemólise que já está acontecendo e que deveria estar sendo, né, essa hemoglobina reposta com essa hiperproliferação da medula,
é uma medula que acaba, né, que não está funcionando agora, essa fábrica fechou, então acaba caindo, né, rapidamente ali a hemoglobina, abaixo, que já é baixo do basal do paciente, e isso acaba ocasionando essas crises, né, agudas graves, crises anêmicas agudas graves. O sequestro esplênico, que vai ser esse acúmulo súbito, né, de sangue ali no baço, que a gente também chama pode chamar de hiperesplenismo, né, então, que vai ser uma função, né, muito, muito aumentada daquele baço, e aí é onde a gente tem uma esplenomegalia muito, muito rápida, né, então, é um baço que cresce rapidamente, e fica muito doloroso, né, em região de hipocôndrio esquerdo. Isso vai acabar, né, a gente vai conseguir avaliar isso através do exame físico, da história clínica do paciente, de algumas alterações ou manifestações clínicas, né, como essa esplenomegalia rápida, às vezes o paciente ele já tem uma esplenomegalia, mas que aumentou muito subitamente, e os reticulócitos muito altos, né, na tentativa ali, principalmente se essa medula está funcionando, na tentativa de tentar restabelecer essa hemoglobina que acabou caindo por esse sequestro, né, esplênico de sangue. Isso pode levar o paciente a uma instabilidade hemodinâmica, né, com choque hipovolêmico, e combinar com óbito, né, muito grave, a situação do sequestro esplênico, e vai acontecer muito na população pediátrica. A crise hiperhemolítica, que vai ser, né, aí manifestada como uma exacerbação súbita da hemólise basal, e essa situação, ela pode ocorrer em casos dessas crises vasoclusivas após transfusão, onde eu tenho ali uma resposta exagerada do sistema imunológico, gerando ali, às vezes, uma reação transfusional que pode até ser pequena, mas que acaba ali meio que dando pontapé, né, precipitando essas síndromes vasoclusivas, agravando ainda mais essa anemia. E aí o paciente pode apresentar, né, icterícia, também alteração hemodinâmica. Então, são emergências médicas. O sequestro esplênico, como eu falei, é mais comum nas crianças, porque, né, principalmente aquelas cujo baço ainda não se formou, ainda não se tornou fibrótico devido aos impactos repetidos. Então, assim, na população pediátrica, né, a tendência, né, desses pacientes com doença falciforme é ter um baço hipofuncionante, gradualmente, né? Então, por causa das síndromes vasoclusivas, o baço e alguns outros tecidos, é por isso que a gente tem algumas manifestações crônicas relacionadas a essas hipóxias, né, que acontecem aí a longo prazo, esse baço acaba ficando ali com esses impactos repetidos, acaba sofrendo esses impactos repetidos, e isso leva, né, a um estado de fibrose, né, então são cicatrizes, né, e aí a tendência é que essas crianças, assim, ao final da pré-escola, às vezes até nos escolares ainda, eles não tenham um baço ali tão funcionante, sabe? Então, eles acabam, às vezes, até tendo que ser esplenectomizados, ou tem um baço que não é funcionante por causa desses impactos. Mas aquelas crianças que ainda apresentam, né, onde esse baço ele ainda não fibrosou totalmente, elas tendem a ter essas crises de sequestro esplênico de forma mais grave, né, e mais prevalente do que nesses pacientes que já apresentam esse baço mais fibrótico. Os danos crônicos, a gente fala que é como se fosse uma fumaça, né, silenciosa, dentro desse incêndio, né, dentro desse fogo que acontece ali
repetidamente, que é a crise vasooclusiva, Então, a gente entende, né, se a gente fizer essa analogia, né, a gente consegue entender que a crise vasooclusiva é como se fosse um incêndio, um fogo que está acontecendo ali de forma aguda, e que pode gerar, né, para o paciente várias complicações, que foi o que a gente viu ali agora, né, dessas outras manifestações, mas também pode gerar, né, processos crônicos. Então, onde tem fogo, tem fumaça. Então, é uma fumaça lenta ali, né, que vai danificando progressivamente esses órgãos, assim como acontece na diabetes, assim como acontece na hipertensão arterial, são manifestações clínicas crônicas decorrentes desse processo de hipoperfusão. Ixi. E agora? Ah, não, foi só um alerta, né? Então, no sistema nervoso central, a gente pode ter aí, né, essas complicações de AVC isquêmico, AVC hemorrágico também. Existem alguns estudos que mostram que aos 30 anos, os pacientes com doença falciforme, 50% deles já tiveram algum tipo de infarto cerebral silencioso. No sistema cardiovascular, esses pacientes podem acabar apresentando aí algumas alterações crônicas, né, ou algumas manifestações crônicas como cardiomiopatia, hipertensão, sobrecarga cardíaca. No sistema pulmonar, doenças restritivas, hipertensão pulmonar, que acaba elevando muito a mortalidade desses pacientes. As nefropatias, né, falciformes, que acabam evoluindo, que podem evoluir para doença renal crônica. E dentro do sistema do músculo esquelético, as necroses vasculares ósseas, principalmente necrose vascular de fêmur, que pode gerar aí pode representar para o paciente um quadro de perda de funcionalidade importante. Existe, né, dentro do pronto-socorro, o manejo dessa crise vasooclusiva, e esse tratamento ele vai se basear em quatro princípios fundamentais, que vai ser a analgesia rápida, principalmente, né, a gente vai iniciar com opioide. Lembrar que são dores, gente, muito intensas. Então, a gente tem que seguir a escala analgésica da dor, né? Chega um paciente com uma dor intensa, né, de crise vasooclusiva, e eu der dipirona, né, com cetoprofeno para esse paciente, eu não estou fazendo uma boa prática, assim, né? Eu posso até iniciar e ver se vai responder, mas, assim, se é um paciente que já está apresentando dor intensa, eu já inicio aí com opioide potente, com a morfina, e vou reavaliando ali a cada 20, 30 minutos se esse paciente está melhorando da dor ou não. A hidratação, ela tem que ser seletiva, só se o paciente apresentar sinais clínicos, né, de desidratação, porque a hiperidratação pode, inclusive, piorar essas crises vasooclusivas. A oxigenação criteriosa, né, então eu vou dar o oxigênio suplementar apenas para pacientes que estiverem apresentando hipoxemia, então não é de rotina ter que colocar todos esses pacientes no oxigênio. E a vigilância diagnóstica, né, lembrar que nem toda dor é uma crise vasooclusiva simples, né, pura ali, sem nenhuma outra situação, fazendo com que a gente lembre que a gente tem que investigar se essa dor, por exemplo, no tórax, ou se essa dor em cabeça de fêmur, ou em outros ossos longos, por exemplo, se essa dor no abdômen, aí a gente tem que suspeitar e investigar ali, né, síndrome torácica aguda, processo de osteomielite, abdômen agudo, para que a gente consiga fazer aí o tratamento direcionado, né, não só para analgesia. É importante, muito importante a gente lembrar que dor é o 5º sinal vital, né? Nós temos uma tendência, né? Eu falo de médicos e todos os profissionais da área da saúde, da gente subestimar a dor do paciente, e principalmente quando o paciente fica conhecido do serviço, a tendência é falar que esse paciente está indo atrás de morfina, porque está viciado, ou a tendência é falar que qualquer dor que esse paciente tenha, ele procura emergência, né? Então, mais uma vez, né, relembrando aí que a dor, ela é uma experiência única, né, assim, individual, e além de ser uma experiência individual, ela depende de vários fatores, né, assim, relacionados
também com o nosso sistema límbico, com as experiências prévias daquela pessoa. Então, o paciente, ele nunca deve ser desacreditado, né? A dor do paciente, a dor que ele relata é padrão ouro. Então, é óbvio que a gente tem que ficar de olho, né, nas situações de uso inadequado, né, de analgesia, principalmente de uso de opioides, né, mas não é a regra, né, a regra é que os pacientes sentem muita dor e que essa dor ela deve ser tratada. Existem os tratamentos, né, que a gente chama de terapias modificadoras da doença. Então, não é só tratar a dor, né? O objetivo também é reduzir complicação aguda e retardar cada vez mais a progressão das lesões crônicas. E uma das drogas que a gente utiliza é a hidroxureia, e o mecanismo de ação principal da hidroxureia, ou o efeito principal da hidroxureia, vai ser aumentar aí, os níveis de HbF no adulto. E isso vai acabar interferindo na polimerização da HBS e vai reduzir essas crises de dor ocasionadas por crise vasoconstritiva, né? Reduzindo a chance de pneumotorácica aguda e também de necessidade de transfusões. E também de outras complicações, né? Como dor abdominal aguda, isquemia mesentérica, dentre tantas outras situações. Prevenção de infecções, né, principalmente para aqueles pacientes que já têm um quadro que a gente chama de asplenia funcional. Então, eu tenho um baço ali, mas é um baço que não funciona. Por exemplo, nessas crianças que foram aí apresentando esses impactos recorrentes na infância. E esses pacientes, eles precisam, né, receber penicilina profilática diária, mais a vacinação, né, contra todos, né, a vacinação completa aí da criança, né, com a utilização do pneumococo, da vacina contra o pneumococo, meningococo, hemófilos influenza, que pode gerar aí algumas infecções e acabar precipitando maiores crises. Prevenção de AVC, então, algumas crianças a gente vai precisar fazer o Doppler, né, transcraniano anualmente, para identificar, né, o risco de AVC. Algumas transfusões crônicas profiláticas também podem ser eficazes aí na prevenção de acidente vascular cerebral. Lembrar das orientações dos pais, né? Então, lembra sempre o que eu falo, né? Entrar no carro num lugar escuro, num cômodo escuro, sem conhecer onde está a mesa, onde está a cadeira, onde está qualquer coisa, a gente vai sair tropeçando em tudo. Quando um pai, uma mãe recebe um diagnóstico de uma doença assim, é preciso que a gente faça, né, um cuidado adequado, né, e sistêmico. Porque é um bebê, né, que tem uma doença e que vai acompanhar eles ao longo, né, ele ao longo da vida. E esses pais, eles precisam estar aí atuantes nesse processo, né, proativos, conscientes, porque esse tratamento vai depender também, né, vai depender completamente da atividade familiar, né, de como que essa família está recebendo esse diagnóstico, de como que ela vai conduzir a partir daí, né, fazendo aí a prevenção das infecções, reconhecendo os sinais de alerta em relação às crises vasoconstrictivas ou a sinais, por exemplo, de febre com infecção, manter aí a hidratação e bem-estar das crianças, evitando aí, né, temperaturas extremas, frio, calor intenso, principalmente na época e após 6 meses, onde esse paciente acaba, né, reduzindo aí os níveis de hemoglobina fetal e o acompanhamento nutricional adequado, né, para que essa criança cresça de uma forma, né, da forma mais, com a maior qualidade possível. Na adolescência, na vida adulta, no envelhecimento, existe aí uma dificuldade, né, para cada uma dessas fases. Na adolescência, os desafios são para adesão ao tratamento. Então, a gente começa a transitar, né, nos nossos filhos para a autonomia deles, né, para a autogestão da saúde deles, mas a gente tem que lembrar que são crianças ou adolescentes, né, ou jovens, que ainda necessitam, né, de cuidados, né? Então, eles precisam fazer exames oftalmológicos anuais, precisam fazer alguns exames anuais para avaliar a função desses órgãos, né? Por exemplo, rim, né?
Então, a gente acaba fazendo aí a solicitação de alguns exames anualmente, mas vai depender muito, não é um protocolo exato, mas vai depender muito né, do paciente em si, para a gente avaliar aí de quanto tempo que a gente vai ter que solicitar esses exames. Na vida adulta, né, o foco vai ser manejar os danos orgânicos acumulados durante toda a infância e adolescência, um suporte psicossocial essencial para a família, né, para o paciente, e no envelhecimento, manter um máximo de qualidade de vida possível, né, tentando aí manejar bem as complicações que podem também, aí, nesse momento, estar relacionadas com algumas comorbidades existentes nessa população. Aí tem só um esqueminha mesmo, né, de tudo isso aí que eu falei em relação às recomendações aos pais ao longo da vida, porque a doença falciforme é uma doença crônica, né, então justifica-se esse cuidado integral e contínuo por equipe multidisciplinar, né. Então, é uma doença, né, que traz muita mortalidade, e um manejo eficaz, né, vai exigir aí um cuidado contínuo, proativo, multidisciplinar, tanto da família quanto da equipe de saúde. Bom, a mensagem aí dessa aula é que a gente tem que ter esperança e compromisso, né, com esses doentes, para que a gente consiga avançar no cuidado desses pacientes que vão chegar, né, para que eles cheguem à vida adulta e envelheçam com mais qualidade de vida possível, e que a gente consiga fornecer um cuidado, né, tanto científico quanto humanizado, para que esses pacientes eles possam viver aí da forma mais plena e significativa possível. Bom, é isso. Eu vou abrir aí agora para vocês, para as dúvidas, se vocês ainda estiverem Aline. Estiverem dormindo. Oi, Aline, no chat não teve pergunta. Se teve, gente, eu acabei caindo e tive que voltar e apaga as mensagens. Então, realmente, se alguém realmente teve. Pergunta, vai ser agora, porque no chat não tem não, tá? Tá. Gente, então é isso. Eu vou, se vocês quiserem, né, encaminhar alguma dúvida em relação às questões de anemia, são questões que vão aí falar um pouco, né? Cada questão vai ter ali um caso clínico, né? Para que vocês identifiquem ali os resultados de exames, né? Para fazer a abordagem, né? E diagnóstico diferencial adequado. Em relação à anemia falciforme, entender aí esses processos fitopatológicos, né? De forma mais consistente. E, assim, a prova tá justa, tá tranquila, eu acredito que está bem escrita, vai ter uma questão, assim, a SP de anemia, então tem ali casos clínicos divididos, né, não só de anemia falciforme, porque nós falamos demais, né, das outras anemias aí mais prevalentes, né, então, serão 8 questões relacionadas com o tema de abordagem de anemias. Aline. Oi. A Mariana, no chat, falou que sentiu falta da suplementação de ácido fólico no tratamento. Ah, sim, Mari. Eu não sei se eu comi bola nisso, deixa eu ver. Eu coloquei aqui, ó, suplementação vitamínica, mas eu não especifiquei, né? Mas é isso mesmo, a gente tem que fazer a suplementação de ácido fólico. Isso por quê, né? Porque é uma doença, é uma anemia hemolítica, né? E a gente vai precisar, né, dessa fábrica funcionando de forma adequada. A gente hoje, né, a indicação da suplementação de ácido fólico, porque a gente acaba não consumindo, né, a quantidade adequada na dieta.
E são estoques que acabam muito rápido, né? Então, como eu tenho ali um turnover de hemácias, né, de uma forma muito exagerada, né, uma sobrevida muito baixa, a gente tem que dar substrato para essa medula funcionar. Lembrar que não é só o ácido fólico, né? A gente vai fazer a suplementação vitamínica de forma individualizada, mas o ácido fólico ele tem que vir com uma suplementação obrigatória, bem lembrado aí, Mário, eu coloquei de forma genérica. Mais alguém? Gente, espero que esteja tudo bem, que tenha dado uma clareada aí. Eu vou encaminhar para vocês algumas questões dos casos clínicos que seriam feitos no TPL. Eu acho que não faz muito sentido a gente ficar aqui 4 horas, né, fazendo isso. E aí eu vou encaminhar para vocês o gabarito desses casos comentados, tá? Um bom final de semana, bom feriado, né? Que vocês fiquem tranquilos, não se desesperem, tá tudo certo, vocês estão estudando, se atentem aí às fisiopatologias de todas as doenças, né? De tudo que a gente falou, integração metabólica, hipertiroidismo, caquexia, né? Para mim, assim, as questões mais desafiadoras tá ali na SP de caquexia e de abordagem de anemias. Então, deem atenção a isso, e eu continuo disponível, qualquer coisa que precisarem pode mandar, perguntar, que assim que eu conseguir, eu respondo vocês no WhatsApp, tá? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, viu? Tchau. Ah, peraí, Áspera, peraí. Oi. Me ajuda. Você Como tem é que eu faço aqui agora? Porque uma vez eu tenho que parar a gravação, né? que parar a gravação antes de encerrar. Ah, tá. Então, peraí. Parei. Parar a gravação. Pode parar mesmo aqui? Pode. Será salvo no Google Drive, tá?